Bom dia! Hoje é sexta-feira, 24 de novembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Como já é tradição às sextas-feiras, a partir de agora, vamos debater principalmente os assuntos que movimentam o setor portuário. Para o Agenda do Porto de hoje, recebemos o consultor de finanças públicas, Rodolfo Amaral. Rodolfo, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Nathalie, bom dia ao telespectador, bom dia ao Hélio, bom dia a todos. É um grande prazer sempre estar no seu programa, podendo discutir assuntos de interesse da nossa região. Prazer é nosso na sua presença. E também o professor de Logística Portuária, Hélio Alite. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia. Muito obrigado pelo convite, Nathalie, um bom dia, meu amigo Rodolfo Amaral. Nessa manhã de sexta-feira aí, de primavera ensolarada na nossa linda ilha. E a partir de agora, você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. As prefeituras de Santos e Guarujá encaminharam para as câmaras municipais projetos de lei que aumentam de 3% para 5% o percentual do Imposto sobre Serviços, o ISS, a ser cobrado sobre a atividade portuária. A matéria deve ser aprovada até dia 31 de dezembro e pode garantir 64 milhões de reais e 40 milhões de reais em receitas aos municípios, respectivamente. Se aprovada, a nova alíquota atingirá 320 empresas enquadradas nas categorias portuárias e começará a valer a partir do dia 1º de abril do ano que vem. Professor, para quem está em casa entender, que tipo de atividade vai ser impactada por este aumento? Bom, a atividade portuária é a principal atividade econômica da nossa região. É uma atividade hoje que sofre a concorrência internacional, de certa maneira ela está tentando salvar a economia. É no comércio exterior que a nossa crise ela acaba sendo diminuída. O comércio exterior tem uma outra pegada, ele está numa outra situação, em condições de oferecer melhores situações econômicas para a nossa região, mas ela também é muito impactada pela questão tributária, ela é muito impactada com os custos logísticos, de coisas, de capítulos que não foram feitas, de obras que não foram realizadas, de necessidades de infraestruturas por parte da União, Estado e município que não foram satisfeitos e, de certa maneira, eles já estão sobrecarregados com essa questão. Há muitos terminais que investem na infraestrutura, inclusive tem terminal que já fez dragagem, tem terminal que já asfaltou a rua de acesso. Boa parte dos terminais portuários da nossa região investe em importantes projetos sociais, seja no esporte, seja na cultura. Nós temos aí o Projeto Caiçara, nós temos o pessoal da Embraporte fazendo lá com guias de turismo na Ilha de Ana. É uma espécie de devolutiva para a comunidade. Muito importante, né? Nós temos a BTP com projetos na área de esporte, de judô, na área de ginástica olímpica, enfim, inclusive patrocinando atletas da própria FUPS. E é preciso pensar com muito carinho, né? Porque, afinal de contas, ela não é uma questão de não serão gerados novos empregos por conta do aumento da carga tributária. Não é só isso. É a questão de eles pensarem num remanejamento dos seus investimentos. Porque vai se aumentando a carga tributária. Essa carga tributária ela não está tendo um reflexo na infraestrutura portuária. O que o gestor do terminal, o que os executivos, aqueles que trouxeram os principais armadores do planeta para estarem operando aqui em Santos, o que eles estão decidindo nesse exato momento? Qual é a sinalização que se dá para a atividade portuária? É de incentivo ou é de desestímulo? A minha pergunta é que, assim, quando a gente estuda um pouquinho do assunto, a gente vê que dos portos brasileiros, apenas Santos, Guarujá e Paranaguá mantêm essa alíquota de 3%. Os demais já aplicam a alíquota de 5%. E nós temos hoje uma relação porto-cidade bastante complicada, onde a gente vive um distanciamento da comunidade, né, sem saber a importância da atividade portuária para a região de uma forma geral, as empresas tentando fazer os seus investimentos para essa aproximação e uma centralização em Brasília que não permite, muitas vezes, que os recursos que são necessários para o município, porque quem vive na região portuária vive no município e espera a contrapartida do município. A gente
esse aumento, Rodolfo, não seria uma equiparação necessária? Bom, em primeiro lugar, vamos tentar esclarecer de uma forma mais didática. E eu fico bem à vontade para falar sobre isso, porque o autor da medida no sentido contrário, ou seja, quem reduziu o ISS da atividade portuária de 5 para 3, fui eu, enquanto secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, em 1997, através da Lei 287, de 18 de dezembro de 1997, e também fui eu que sugeri ao ex-prefeito Farid Madi, em 2005, aí na condição de consultor, que fui contratado para fazer a política tributária do Guarujá, e também propus a ele que reduzisse para 3%. Por que isso? Exatamente para que a atividade, certo? A arrecadação tributária fosse resultado da atividade econômica e não o fim da atividade econômica, tá? Então, por isso, aliás, eu assino hoje um artigo no Jornal Tribuna fazendo esses esclarecimentos. É profundamente equivocada a decisão da Prefeitura, que acabou induzindo o prefeito do Guarujá a embarcar nessa canoa furada, tá? De que economia se trata com raciocínio aritmético. O que fizeram os técnicos da Prefeitura de Santos, e que me deixaram absolutamente indignado, foi que eles pegaram a base de cálculo, certo, sobre o qual incide o imposto, multiplicasse por 3% dava um valor, multiplicou por 5 dá um outro valor, e acha que a coisa é absolutamente assim. Direta, simples. A aritmética é pura. Economia não é assim. Economia, existem os agentes econômicos, eles reagem em relação aos efeitos que são colocados sobre eles. Tá? Aí fiquei mais indignado ainda, hoje, logo às 5 da manhã, quando peguei o jornal A Tribuna, tem uma página do secretário municipal, isso do seu secretário adjunto, explicando, e ainda chegaram ao desplante, ao disparate, de dizer o seguinte: não, isso daí vai representar 0,02%. Bom, então deixa eu explicar para eles política tributária. Tá? Nós não estamos falando do operador portuário. O operador portuário é aquele que vai emitir a nota fiscal e vai pagar o imposto. Mas ele vai repassar isso para quem? Quem é que paga a conta do Porto de Santos? São os importadores e os exportadores. Tá? O Hélio é especialista na área portuária. Nós fazemos aqui sistematicamente, o Jornal Tribuna promove eventos ligados ao porto, depois os prefeitos saem daqui, viajam o mundo inteiro conhecendo os portos e pelo jeito não aprendem absolutamente nada. Existe uma taxa que é cobrada na atividade portuária que chama THC, que é sobre a movimentação da operação portuária, é ali que está embutido o ISS. A THC, essa taxa do Porto de Santos, tá? Ela é maior do que vários portos europeus, do que vários portos americanos, então só por isso, por si só, não justificaria esse tipo de aumento. E o aumento impacta diretamente no final dessa exatamente. Tá. Então, por exemplo, uma THC numa movimentação de um contêiner que está em torno de R$1.000, certo? Você vê, o ano passado o Porto de Santos movimentou 2.450.000 contêineres, certo? A R$1.000 por contêiner dá 2 bilhões e quase 2 bilhões e meio de base de cálculo só na movimentação de contêiner. Eu não estou falando de armazenagem, eu estou falando só na operação em si. Tá? E aí você coloca 3% sobre 2 bilhões e meio, dá 75 milhões de resultado. Se você coloca sobre 5, certo? Aí já vai passar de 120 bilhões. Então você vê que só nessa operação são 50 milhões a diferença. Então é esse o raciocínio que eles estão usando e absolutamente equivocado. Na matéria, você reproduziu um argumento que eles usam também, que vai impactar 320 empresas. Não, vai impactar muito mais. Certo? Porque não são só as empresas que estão diretamente ligadas que vão sofrer esse impacto. Tá? As empresas, os grandes operadores portuários, isto é, se não forem na justiça, porque eu estou fazendo essa advertência, porque fosse eu o executivo de uma empresa dessas, eu iria sim, porque é inconcebível, não é só de 3% para 5%, 2 pontos percentuais, é um aumento real de 67%. Tá? Se a gente considerar a taxa maior. Exatamente. Num país, certo, em que a inflação vai ser de 4%.
Eu não sei se vocês se recordam, a questão de um mês, o prefeito de São Vicente anunciou que iria aumentar, em alguns casos, o IPTU em 15%, e ali a atualização da planta genérica é uma coisa diferente, certo? O Tribunal de Justiça se manifestou a respeito, e eram 15%, agora são 67%. Não é possível que os tribunais não venham se manifestar desde que provocados para tanto. O que pode ter um efeito contrário, porque se esse pessoal decidir depositar em juízo para contestar, então nem aquilo não que recebe, se arrecadava vai se arrecadar. Há um risco em relação a isso. Depois, na matéria de hoje, Nathalie e Hélio, o Hélio, a gente conversava fora do ar, ele também ficou indignado como eu, lendo essa matéria na tribuna, tal a visão estreita dos nossos administradores. E num determinado trecho da matéria, você leu também, Nathalie, diz que o secretário adjunto diz que ficou 4 anos fazendo isso, né? Pensando, concebendo, 4 anos para definir a alíquota de 3 para 5, é uma coisa, e não apresentou um número, nem na audiência lá que os prefeitos foram, e agora, na própria matéria no jornal, não apresentou um número. Ele ficou 4 anos fazendo isso. Eu fiquei 40 minutos para fazer esta planilha aqui. Foca aqui para mim, Nasson, por favor. Aqui naquela linha. Eu já exibi ontem isso e mandei essa planilha para os deputados federais Beto Mansur, por WhatsApp, e o deputado federal Papa, que foram prefeitos da cidade. O que traz essa planilha aqui? Na verdade, eu peguei o ISS dos últimos 20 anos arrecadados pela Prefeitura de Santos, ano a ano, atualizei esses valores para 31 de dezembro de 2016 e, pasmem, a administração Paulo Alexandre Barbosa, ou seja, de 2013 a 2016, arrecadou, está no jornal de hoje, no artigo que eu escrevo, 1.868 milhões de ISS em 4 anos. Esse valor foi 20,73% superior ao que o governo Beto Mansur arrecadou em 8. Certo? E foi assim, olha, o primeiro governo Beto Mansur, em números redondos, 775 milhões, depois caiu no segundo governo para 772 milhões, depois no primeiro governo Papa cresceu 51% e foi para 1.167 milhões. E por que cresceu? Porque o governo Papa, este sim, incentivou a atividade portuária e foram criados os novos terminais portuários. No segundo governo do Papa, cresceu mais uma vez para 1.595 milhões e no governo Paulo Alexandre, 1.868 milhões. Ou seja, a Prefeitura de Santos hoje arrecada algo em torno de 430 milhões de ISS por ano. Tá? 430 milhões, para que o telespectador entenda, por ano, é uma receita maior do que apenas 30 municípios no estado de São Paulo, que tem 645 municípios e é o maior da federação, apenas 30, tem uma receita total, um orçamento total executado acima de 430 milhões, que Santos arrecada só de ISS. E o prefeito acha pouco, certo? E anuncia essas medidas. Como é que alguém que fica, certo, pensando 4 anos numa medida dessa, anuncia às vésperas do final do ano, com urgência de votação. Com urgência de votação, e como tem a emenda constitucional 42, que exige para que o imposto entre em vigor, além do princípio da anterioridade, o prazo de 90 dias da promulgação da lei, só vai poder cobrar em abril. Certo? Então isso é absolutamente claro, ele não ficou 4 anos de coisa nenhuma, eles decidiram isso só na semana passada, certo? Num desespero de causa, por quê? Porque o prefeito de Santos, certo? Além da desastrosa administração que vem fazendo, e eu escrevo textualmente isso no artigo no jornal hoje, certo? No ano passado gastou 160 milhões a mais do que deveria. Aí, o primeiro recurso foi não dar o aumento para o servidor público, economizou 60 milhões com relação a isso. O segundo desesperado ato seria a venda, que foi no primeiro momento frustrado, o leilão do terreno da Prodesan de 100 milhões. Como esse não prosperou, então como é que a gente se salva dessa situação? Passa para o Porto, e o Porto paga essa conta. Então a gente precisa parar para falar a verdade. As pessoas precisam entender que tem pessoas na nossa região que não só que pensam, que reagem, certo? Não dá mais, eu não aceito mais amadorismo,
certo? E falta até de ética, porque uma medida dessa natureza deveria ter sido discutida, no mínimo, com a coletividade portuária, no mínimo. Tá? Agora, fala-se, só para concluir nessa matéria também, tá? Que da questão da infraestrutura portuária, que a prefeitura vai buscar 250 milhões emprestado. Que parte dessa verba seria, inclusive, para pagar o financiamento das obras da entrada da cidade. Que é um outro absurdo do prefeito tomar 250 milhões emprestado e empurrar isso por 30 anos para os futuros prefeitos pagar, porque ele vai pedir o dinheiro emprestado, mas quem vai pagar vai ser o outro. E ele vai ficar por resto da vida dizendo que foi ele que fez a entrada da cidade de Santos. Ora, eu vou dar um outro dado que não é novo. Em 2011, eu falei isso num seminário do Valor Econômico realizado aqui em Santos, Jornal Valor Econômico, que saiu em site do mundo inteiro. Tá? Desde de 2000 para cá, e esse cálculo agora é mais especificamente de 2003 para cá, são consignadas verbas no orçamento da União para as 7 companhias docas de caráter federal. A média de 2003 a 2016 de execução daquilo que estava no orçamento é de 30% nesse período de 14 anos. Eram para ser realizado, tá? Foram previstos 10 bilhões, foram executados 3 bilhões entre as 7 companhias. No caso da Companhia Docas de Santos, havia uma previsão de execução orçamentária com dinheiro da União na infraestrutura portuária de 3 bilhões e 200 milhões. Tá? Faltaram, não desceram a serra, quer dizer, não vieram para a Baixada Santista, 2 bilhões e 27 milhões, Hélio. 2 bilhões e 27 milhões dava para fazer o túnel ligando Santos ao Guarujá, e aí sim as prefeituras se beneficiariam, não pela atividade portuária, mas pela valorização do solo, que é a base de cálculo do IPTU. Eu pergunto, qual dos 2 prefeitos, tá? O Walter Sumano Guarujá assumiu há poucos meses, mas o atual de Santos está há quase 5 anos. Quantas vezes eles foram a Brasília pressionar certas autoridades, os nossos deputados pressionaram o governo? Tá? Será que o Paulo Alexandre, prefeito de Santos, se esquece que quando o então vice-presidente da República, Michel Temer, esteve em Santos na inauguração do Museu Pelé, ele, no seu discurso, tá, disse que o senhor Michel Temer, na época, era o embaixador da Baixada. Então, ao invés de ir na Caixa Econômica pedir 250 milhões emprestados sem a nossa autorização, certo? Porque nós não demos um cheque em branco para o prefeito fazer o que ele quer, ele deveria ir no embaixador da Baixada, que ele anunciou aqui no Museu Pelé, certo? Exigir que o dinheiro que fosse previsto para o município de Santos fosse, na verdade, liberado. Não fez. Certo? Então eu acho que a Prefeitura de Santos tem que acabar de vez com esse amadorismo, porque a gente não aceita mais. Eu conheço bem, Nathalie, a fiscalização da Prefeitura de Santos, o quadro de fiscais que é excelente. Eu fui secretário municipal e chefiei o departamento da Receita Municipal de Santos e tenho absoluta certeza de que os fiscais da Prefeitura de Santos jamais endossariam esse tipo de coisa. Certo? Isso daí é obra de auxiliar administrativo que acabou ocupando o cargo de secretário adjunto e fica colocando esses absurdos e achando que o povo de Santos vai ficar calado. Eu não sei os demais, mas eu não vou me calar enquanto esses absurdos continuarem acontecendo. Aliás, o governo federal mal está honrando com a parcela dele nas obras da entrada da cidade, né? E não é só isso não, é a questão da dragagem também, que parece que é uma repetição das mesmas pautas. A gente está sempre cobrando isso e a gente não tem definitivamente uma metodologia, uma obra definitiva com relação ao que tem que ser feito periodicamente com a dragagem do Porto de Santos. E isso representa definitivamente uma perda de receita, porque o navio tem que entrar mais leve. Uma perda de receita e um desvio de carga, Exatamente, né? A carga sendo desviada. Também não concordo com o secretário de Finanças do município, que disse que aqui em Santos está o resultado da melhor infraestrutura do estado, por conta do parque de rodovias, né? E o Porto de Santos não tem para onde sair, tem que ser aqui, é mais ou menos nos tornando refém disso tudo. Localização estratégica. Localização estratégica. Se acomodando na justificativa de que de fato nós temos uma localização estratégica, de fato o Porto de Santos é o maior, muito por conta, né, dessa localização, mas muito por conta também dos investimentos que são feitos por parte da iniciativa privada. Exatamente, esses são preponderantes. Com relação ao parque de rodovias,
Eu quero dizer que nós temos 10 pistas do sistema Anchieta Imigrantes e apenas 2 pistas para trazer e levar a carga do Porto de Santos. Exatamente. Caminhão não desce a imigrantes com carga. O caminhão sobe vazio. Sobe, mas não desce. Exatamente. No sistema Anchieta, nós conhecemos a Anchieta, né? Que é uma bisavó do ponto de vista de rodovias, e está lá completamente inseguro e estrangulado. Exatamente. Causando custos, aumentando os custos logísticos, e a reivindicação do setor portuário com relação a essa insegurança e essa condição de infraestrutura é uma coisa antiga também que não foi resolvida. A própria matriz ferroviária, hoje ela está na mão da iniciativa privada, que está investindo em bilhões de reais no aumento do parque ferroviário, dos ramais ferroviários, coisa que já foi da União e que ela abandonou. E que deveria continuar com a União, né? Porque, exatamente. Assim, nós fizemos uma opção rodoviarista lá atrás, mas nós temos uma malha ferroviária que foi esquecida. Esquecida, absolutamente esquecida, e hoje a gente percebe que, pelo menos pela visão do secretário de Finanças do município, a matriz continua sendo a rodoviária, quando a gente já está nessa de mudar. E já estamos discutindo, inclusive, modal hidroviário. Exatamente. Né? Me preocupa muito, porque a gente tem reivindicado que Santos deveria ter uma administração municipalizada dos portos, como são os portos catarinenses. Sim. E nesse nível de gestão, a gente fica assustado com relação ao que a gente vai querer com essa mudança. Continuar ou piorar o que está sendo feito do ponto de vista da relação da União com o Porto. Não é? E é uma relação muito ruim, né? Deixa eu só acrescentar nesse aspecto. Você fala de municipalizar. É absurdo. Eu venho falando isso pelo menos há 6 anos. Certo? Já falei aqui, inclusive, neste programa em outras ocasiões, Nathalie. O Porto de Santos tem um sistema chamado Porto Sem Papel, onde se concentram as informações vitais da operação portuária, certo? Sejam elas de natureza fiscal ou de natureza de segurança, Sim. certo? E que é uma coisa muito séria. Tá? O Código Tributário Nacional garante que o município tenha acesso, certo, a essas informações, porque elas têm caráter fiscal. Você imagina um fiscal entrando num pátio da Santos Brasil com 30 mil containers lá, e você querendo saber qual é o container que está ali há 3 dias, há 5 dias, qual é o contrato da empresa, quanto tempo de armazenagem se fez naquele container, não tem como operar isso. Se o Santos e Guarujá tivesse no sistema Porto Sem Papel, você acompanhava o container vindo dos Estados Unidos na hora que ele sai de lá, o que chegaria aqui, o que trazia e qual seria o custo dele, certo? Eu venho cobrando isso... Inclusive com cargas perigosas. Exatamente, né? Eu venho cobrando isso dos prefeitos. Eu cheguei aqui, o ex-secretário de Assuntos Portuários dizia, nós pedimos e a Codesp não deixa. Não é pedir, isso é exigência, certo? Nós não temos que ficar de joelhos para a Codesp ou para o governo federal, porque é uma área de jurisdição federal. Eu estou falando de informação fiscal de natureza estratégica. E era isso que os prefeitos tinham que ter feito uma reunião conjunta para exigir. Mas não, tá? Quando eu fiz, a pedido da Câmara Municipal do Guarujá, um projeto falando e explicando que Guarujá tinha que ter o seu porto de Guarujá, sim, simplesmente por bairrismo, a Codesp jamais quer que seja tratado o Porto de Santos de Guarujá, porque falam, não, porque aí nós vamos deixar de ser o maior porto da América Latina, porque as estatísticas vão ficar divididas. Ora, Guarujá, antes da Embraport e da BTP, era o maior porto. Na verdade, com a Santos Brasil, a movimentação, 55% da movimentação de contêiner era lá, então não existia Porto de Santos, só de nomenclatura, o porto era de Guarujá. Então, por causa desse bairrismo, desse preciosismo, não se faz nada. E sobre a dragagem, Hélio, você há de lembrar, quando o Márcio França, hoje vice-governador, era deputado federal, ele teve uma influência, inclusive na nomeação dos ministros dos portos, da Secretaria dos Portos naquela ocasião, foi feito um projeto, certo? Um contrato, uma concorrência de dragagem internacional, e ganhou um grupo, sabe, de empresas que dragavam aqui o Porto de Santos. Eles fizeram um consórcio, ganharam, era um consórcio curiosamente legalizado, o CNPJ dela estava numa cidade do estado do Ceará que não devia ter 10 mil habitantes. Eles legalizaram esse consórcio lá, um contrato de mais de 200 milhões. Na época, o Fabrício Pierdomênico, que é de Santos, é um consultor da área portuária, foi subsecretário de Portos, um amigo, um cara muito inteligente, ele chamou a prefeita Antonieta, saiu na primeira página do Diário Oficial do Guarujá, dizendo o seguinte, olha, só o Guarujá vai receber 5 milhões de ISS sobre esse serviço de dragagem.
Eu verifiquei tudo isso no período. Houve uma sonegação brutal não era nem 5, na verdade, o cálculo do contrato dava 7 milhões e meio. Santos recebeu 1.250.000 naquela ocasião e Guarujá não recebeu 600 mil reais. Certo? Eu pergunto, e quem foi atrás disso? Certo? Então, é essa a administração amadora que nós temos. E abrimos o segundo bloco falando sobre a eleição no Santos. Na próxima segunda-feira, você vai conhecer as propostas e projetos para o futuro do peixe. A Santa Cecília TV promove o primeiro debate com os candidatos à presidência do clube. A eleição acontece no dia 9 de dezembro. Serão 6 blocos, 1h30 de duração. O debate ao vivo, com mediação do jornalista Irineu Alves, vai ser a partir das 10 da noite de segunda-feira. A Santa Cecília TV foi a primeira emissora da região a promover um encontro com os candidatos à presidência em 2014. Já estamos de volta aqui pela Santa Cecília TV com o debate com os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube. Lembrando que você pode participar pelo santaportal.com.br de uma enquete e avaliar o desempenho dos candidatos nesse debate. As regras para os debates foram definidas durante reunião entre representantes das 4 chapas que disputam a eleição em dezembro e da direção da Santa Cecília TV. Os candidatos farão perguntas entre si e vão responder questões de jornalistas. Um dos blocos vai ter a participação dos candidatos a vice-presidente. O debate segue o padrão da Santa Cecília TV, né? Dando a oportunidade para todas as candidaturas estarem presentes, um equilíbrio de tempo. Esse debate ele é bastante peculiar porque ele tem a participação de jornalistas que vão estar fazendo perguntas aos candidatos. Então não esqueça, na próxima segunda-feira tem o primeiro debate ao vivo entre os candidatos à presidência do Santos aqui na Santa Cecília TV, a partir das 10 da noite. O segundo está marcado para 7 de dezembro, 2 dias antes da eleição no Santos Futebol Clube. O primeiro é uma conscientização, né? Acho que é uma apresentação dos candidatos para o público, para quem vota, para quem é santista. E o segundo vai ser mais um debate mesmo, né? De fervor, de cada um disputar e colocar seus planejamentos, os seus projetos para o Santos. Parabéns para a Santa Cecília TV pela iniciativa e para quem torce para o Santos, são 2 excelentes oportunidades para você, torcedor, conhecer quem está se candidatando a presidir o time do seu coração. E voltamos com os nossos convidados. Nesta sexta-feira, o Bom Dia Baixada recebe o consultor de Finanças Públicas, Rodolfo Amaral, e o professor de Logística Portuária, Hélio Alite. Você pode interagir com os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. Antes de eu puxar o assunto da dragagem, para a gente fechar a questão do ISS, eu acho muito importante a gente deixar claro para o telespectador quais serão os impactos, Rodolfo, isso você pode falar muito bem, de uma maneira até didática para quem está em casa, porque o Porto, ele não é só aquele conglomerado de empresas, né? O Porto de Santos, ele faz a cidade pulsar, né? E existe toda uma cadeia que vive dessa atividade, do mais alto, do maior ao menor. Qual é o tipo de impacto que isso vai gerar caso esse aumento de 3 para 5 seja validado e passe a valer a partir de 1º de abril do ano que vem? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender de que a questão não é só o imposto propriamente dito. Como o imposto ele está embutido no preço do serviço, se eventualmente houver uma evasão de cargas de Santos para outra localidade, e que há uma tendência de que isso ocorra, e que fiquem sempre atentos aí com São Joaquim da Barra, lá com o Porto de Açu, porque o futuro do Porto de Santos está muito ameaçado nas próximas décadas. Mas se houver essa transferência para a carga e a carga fugir, o faturamento das empresas obviamente vai cair. E se o faturamento das empresas cai, certo, vai sempre prejudicando quem está lá embaixo. Certo? Você começa a reduzir custos e normalmente o empresariado reduz custo com o pessoal
ou com contratação de outros serviços, porque essas empresas operadoras portuárias, elas têm uma rede de prestadores de serviços que prestam serviço para elas, que prestam serviço com uma regularidade que vai ficar mais longa e, por consequência, vai atingir toda a cadeia econômica da região. Não dá para mensurar, e eu não estou aqui para fazer sensacionalismo, para a gente ficar quantificando que vamos perder 10, 5 mil empregos por força disso. A questão não é essa. A questão essencial é de que não dá para falar crise, certo? Falar em crise pensando só no seu bolso, não entendendo o bolso do outro. Porque se há uma crise para a prefeitura, certo? Nas suas obrigações, há crise para o empresariado também, há crise para a população na hora do aumento do IPTU. O ano passado se aumentou o IPTU e não se aumentou o funcionalismo. Quer dizer, por que para mim pode e para você não? Então, esse tipo de tratamento, essa visão macroeconômica é que precisa ter o gestor público. E, infelizmente, não é o que está aparecendo aqui no atual governo. Lamentavelmente, eu não falo isso com felicidade, não. Eu falo isso com tristeza. Porque nós aqui da cidade torcemos para que tudo dê certo. Tá? E a gente está vendo, certo, que são sempre essas justificativas. Nada do que a prefeitura vem planejando é realizado. São dezenas de obras paradas, certo? São contratos, certo? Quer dizer, estão querendo vender o terreno da Prodesan, quer dizer, derrubou-se primeiro um hospital, um posto de saúde para construir e entregar em 2019, certo? E o povo que espere. Nós temos um prefeito que não conseguiu em 4 anos e meio terminar uma piscina do Rebouças, meu Deus do céu, certo? É este prefeito que, infelizmente, está tratando de política tributária, entregando para a gente mais despreparada do que ele, o que é pior. Certo? Então, são essas críticas que a gente vem chamando a atenção. E eu não gostaria de ser, Nathalie, uma voz isolada. Eu acho que os nossos deputados, os 2 deputados que já foram prefeitos, têm obrigação de se manifestar sobre o assunto. Certo? Eu quero sugerir à imprensa que vão entrevistar os 2 para dizer se o ISS em Santos já não arrecada o suficiente. Certo? Eu fui secretário de um deles e escrevi isso, porque nós lá reduzimos o imposto. Ao contrário, e não foi só do Porto, não. Essa lei 287, quem pegar, pode consultar na internet ou no site da Câmara Municipal, que tem toda a legislação de Santos, vai verificar que nós não reduzimos só o ISS do Porto, nós reduzimos de dezenas de atividades prestadoras de serviço num período de crise. Porque lá tínhamos crise, tínhamos 3 folhas atrasadas. A folha de pagamento da Prefeitura de Santos hoje é de 90 milhões de reais mês. 3 folhas atrasadas, só aí são 270 milhões. Certo? Nós assumimos uma dívida, depois de 8 anos do governo PT, a valores de hoje de 800 milhões de reais. E tivemos a coragem de enfrentar essa crise reduzindo o imposto para ganhar na atividade econômica, na expansão do negócio. Isso é política tributária. Certo? Amadorismo qualquer um faz. Certo? Não adianta ficar pegando, certo, e colocando os encargos estratégicos da prefeitura, aquele que entrega panfletinho em época de eleição ou que fica bajulando 24 horas para ter um excelente salário, porque o município de Santos não aceita isso. Tá? Quem conhece a história do município de Santos sempre viu o município de Santos como um município de vanguarda, principalmente na atividade portuária, com grandes lideranças portuárias e tal. Nós não podemos ficar de joelhos diante dessa situação. É muito sério o que eu estou falando. Não é só um aumento de 3% para 5%. É o princípio, tá, que está por trás disso tudo. Hélio, professor, os projetos sociais que essas empresas hoje desenvolvem ou patrocinam, se assim a gente pode dizer, eles podem também ser impactados. Seguramente. Seguramente. É a resposta do setor público com relação, poxa, estamos fazendo a lição de casa, estamos produzindo, estamos gerando riqueza, estamos empregando as pessoas, treinamos essas pessoas, fazemos a coisa acontecer nessas ilhas. E qual é o que ganhamos com isso? Qual é o benefício? A contrapartida. Qual é a contrapartida disso? Repete-se nesse setor portuário aquilo que acontece dentro das nossas casas, onde nós já assumimos toda a responsabilidade do Estado, seja do plano de saúde, da segurança, seja do aumento da escola particular, seja medidas que nós tomamos por força da perda de competência do setor público no Brasil. E mais uma vez, toda vez que um governo, seja ele estadual, municipal ou federal, tem uma quebra de caixa, ele atribui e a sociedade
paga a conta tranquilamente, de uma maneira que, seguramente, passiva, que não é um cenário bom. Santos, eu concordo absolutamente com o Rodolfo, está perdendo a competitividade. Não vou nem citar e nem há tempo de falar do adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante, que é recolhida no Porto de Santos. E os portos do Nordeste estão isentos disso. E lembrando que o menor caminho entre o Brasil... O custo Brasil do Porto é o maior, né? É o maior. Eu até cito o Ney da Estiva, né, presidente do nosso sindicato, que fala que toda vez que acontece isso, o trabalhador acaba sendo culpado e ele acaba pagando o chamado custo logístico. O Ney sempre fala isso. O trabalhador paga o pato do custo logístico. E, novamente, nós temos aí um pequeno reajuste aí que parece, né, Rodolfo? Pequeno. De 3 para 5, mas são 67%. E isso representa muito, sim. Isso tem um impacto muito importante. Eu peço, sinceramente, que isso seja revogado a tempo, de não se cometer esse erro. Na próxima quinta-feira, parece que a Câmara Municipal convoca para uma audiência pública, que seja feita justiça. Rodolfo chamou aí que os interessados se reúnam e numa mesa acabem colocando essas coisas, esses custos-benefícios, o que está sendo feito. Eu queria lembrar mais uma coisa. E abrindo, né, o que é o imposto THC. O THC, abrindo o THC para se entender que dentro do THC já há um ISS. Exatamente. Vou até dar um exemplo de uma coisa grandiosa que aconteceu aqui nos últimos anos. A maior intervenção de recuperação ambiental do país foi feita na Alamoa. Foi a recuperação do lixão do porto que estava lá na Alamoa. Foi feito exclusivamente pela iniciativa privada, coisa que era obrigação do setor público. E a incoerência disso, Nathalie e Hélio, eu falo isso no artigo de hoje também, é o seguinte: quando o governador Alckmin desce a serra, vai todo mundo comer pastel com ele no Carioca, abraçar, chamá-lo de lindo, dizer que ele é o melhor governador que o universo já teve e será o melhor presidente da República. Ora, só no governo Paulo Alexandre Barbosa, de verba Haddad, certo, para as instâncias, só nos 4 anos e 10, 11 meses agora do governo Paulo, ele deixou de repassar mais de 80 milhões de reais, certo? Tá, e se a gente colocar agora já nessa conta, passa de 120 milhões de reais. Se os prefeitos estão querendo atividade econômica, estão querendo gerar empregos, certo? Estão querendo, até porque é legal, é um direito. Os prefeitos, deixando o governador agir assim, estão prevaricando no exercício da função pública. Decreto 201/67. Certo? É passível de cassação de mandato o prefeito que omitir-se ou negligenciar na apuração de renda, bens e direitos do município sujeitos à administração municipal. Falei textualmente o artigo deste decreto. Portanto, se querem, na verdade, incrementar a atividade econômica, tá? Vão lá e exijam. Façam essas reuniões que fizeram para aumentar o ISS e deem uma entrevista coletiva dizendo por que não cobram o governador do estado de São Paulo nas suas obrigações legais. É isso que precisa ser dito, certo? Porque o ano que vem tem eleições, certo? E não vai ficar, certo, barato nem para o governador e nem para quem tem a responsabilidade sobre isso. Porque, certo, precisa dar um basta, é do PSDB ou é coligado, então nós estamos em casa. Isso aqui não é a casa da mãe Joana, não, isso aqui não é a casa da sogra. Isso aqui é uma cidade que tem gente que pensa e tem gente que reage. Certo? Eu estou cansado, honestamente cansado, certo, de ver tanta passividade. E para não deixar barato, que eu digo isso no artigo também de hoje, nós precisamos de ter uma Câmara Municipal complacente e, pior, subserviente, porque o prefeito manda esses projetos de lei lá e ninguém analisa absolutamente nada e aprova, como fizeram com o terreno da Prodesan, como fizeram com o contrato danoso que a Prefeitura de Santos assinou com a Codesp, que eu digo no artigo e quero que me chamem publicamente para provar o contrário. Vai gerar um prejuízo para o município de Santos de 900 milhões de reais em 30 anos. Certo? Nós fizemos um acordo com a Sabesp, enquanto a Prefeitura de São Paulo assinou um contrato em que ela tem um benefício de 20,5 sobre o faturamento por ano, certo? A Prefeitura de Santos assinou um contrato cujo benefício é de 0,53. É 20,5 contra 0,53. Certo? E o prefeito saiu anunciando, dizendo que era o maior contrato da humanidade, que ele conseguiu 1 bilhão de reais. Mentira! Certo? E a gente precisa colocar isso no papel.
Então, se o prefeito duvida disso, põe os técnicos dele aqui na mesa, viu, Nathalie? Porque eu quero ter esse tipo de embate com os profissionais que estão lá. Não adianta se esconder ou ir só naqueles programas de televisão e só com aquelas companhias que nos interessam, que vão dizer amém. Certo? Então é esse o debate, mas venham com papéis, venham com cálculos, não venham com discurso. Certo? Porque o que se falou no jornal hoje, certo? Tá, nessa entrevista, foi achar que o povo de Santos é idiota. E mais ainda, que o empresário está ligado à atividade portuária, só tem multinacionais por trás dessa. Tá? Você lembra que na época de eleição todo mundo lembrava da Embraport, certo? Depois lembraram que a Embraport era da Odebrecht. Mas agora, como não dá para passar o chapéu mais, porque a legislação mudou, então vamos tacar imposto em cima do porto. Chegamos ao último bloco do programa. Estão comigo na bancada o consultor de finanças públicas, Rodolfo Amaral, e o professor de logística portuária, Hélio Alite. Ainda dá tempo de você participar e interagir com os nossos convidados através do nosso WhatsApp ou pela nossa fanpage, onde estamos ao vivo desde as 8 horas da manhã. O grupo de trabalho criado pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil para debater a privatização da gestão da dragagem no Porto de Santos fará hoje a primeira reunião na sede da Codesp. A reunião deve durar cerca de 2 horas e vai contar com a presença de representantes de órgãos públicos, diretores de associações empresariais e deputados federais da região. O objetivo deste primeiro encontro é definir, ou seria definir, metas e procedimentos para os trabalhos, além de escolher interlocutores com o setor privado. Professor, qual é o modelo ideal para a nossa dragagem? O poder público já se mostrou definitivamente ineficiente para a gestão do serviço? A ponto de, na última Santos Export, os terminais portuários reivindicarem essa função de fazer a dragagem do porto. Olha só que ponto nós chegamos. Aquilo que deveria ser, por força de lei, a infraestrutura por parte da União, né? Porque ela atribuiu a concessão aos terminais, bilhões de reais foram para a União e nada foi repassado e, inacreditavelmente, os terminais estão reivindicando essa função de fazer a dragagem do Porto de Santos. E vindo para a mão da iniciativa privada, certamente vai funcionar, né? Exatamente, porque isso merece uma metodologia constante, intervenções rápidas, dinâmicas. Batimetrias diárias. O nosso estuário, ele recebe vários afluentes. Temos aí mais de 10 afluentes no Porto de Santos, dessa riqueza hídrica que a gente tem aqui. Então nós recebemos sedimentos da Serra do Mar, recebemos sedimentos do Oceano Atlântico, e o governo de 2 em 2 anos faz uma, aí vai, judicializa, não consegue fechar os contratos, fica parado, aí volta, aí faz uma dragagem intensiva, essa dragagem acaba repercutindo no ecossistema, a natureza reage, aí as pessoas aqui de Santos ficam perguntando, por que essa ressaca desse tamanho? Porque ficaram 6 meses fazendo uma mega de uma dragagem na boia 3, boia 2, boia 3, boia 4, né, convidando o mar para vir, e aí ninguém entende por que nós temos uma violência do mar. Então, percebam que é uma coisa tem que ser cientificamente aprovada, metodologicamente cumprida, regiamente também estabelecida. E constantemente feita. Isso não acontece hoje. É a mesma coisa que acontece eu vejo, quando a gente anda em São Vicente, a gente vê, né? Ninguém lá sabe o que é recapear as vias. Isso, por incrível que pareça, acontece com o mar. E o porto ele não pode estar prescindindo disso, não. Eu vou até dizer uma curiosidade. Ontem um grande navio deixou um Porto de Santos com um calado de 14 metros. E o comandante reclamou. Ele falou, quer dizer que hoje, com esses 14 metros que eu tenho aqui de calado, quem vai fazer a dragagem do porto é o meu navio arrastando no fundo do mar. Aliás, a gente tem só 5 minutos, Rodolfo. A dragagem é um grande calcanhar de Aquiles, né? Eu diria que é histórico. Eu fui editor de economia da Tribuna durante 10 anos, fiz também a área de Porto e Mar. Na época existia só uma empresa, a Bandeirante, que fazia isso tudo. A Codesp chegou a ter as próprias dragas, que depois, por decreto, tiraram o serviço. Eu diria que a dragagem aí, literalmente, é um mar de lama aí, histórico dentro do Porto de Santos. Mas não é só isso. Nós estamos partindo por uma coisa até mais séria, Nathalie. O governo já anuncia aí, ainda timidamente, mas o interesse vai mais longe, não é só dar dragagem para a iniciativa privada, é das companhias docas, quer dizer, as 7 companhias docas que estão vinculadas ao governo federal. E, por função disso,
até a título de curiosidade inicial, aí, já que esse debate começou, eu fui levantar, com base no balanço patrimonial do ano passado, que é o último encerrado, qual seria o patrimônio líquido dessas 7 companhias docas contabilizado, né? O patrimônio somado de todas dá 2,5 bilhões. Então vai ser muito fácil negociar essas empresas aí com o setor privado. Se vai dar certo ou não, tá? Só o tempo dirá. O que, na verdade, distingue essa situação é que não é nas mãos de quem está do ponto de vista jurídico, é nas mãos de quem está do ponto de vista gerencial. Porque não adianta, eu participei desse evento que eu falei do Valor Econômico em 2011, eu fiz uma palestra antes do presidente da Codesp, que era o José Roberto Serra, naquela ocasião. E fiz essas críticas à Codesp. Ele que me seguiu, eu pensei até que ele ia contestar, e constrangido ele pegou no microfone e disse assim: eu queria contestar os números do Rodolfo, mas eu vou não só endossá-los e ainda vou acrescentar. Eu, como presidente da Codesp, isso palavras dele, tá? Não tenho autoridade legal sequer para reajustar, tá, o vale-refeição dos funcionários. Quer dizer, quando ele disse aquilo para uma comunidade portuária cheia, no meio de convênios, eu realmente fui para casa triste, porque nós precisamos resgatar o princípio da autoridade, certo? E nós perdemos esse princípio da autoridade. O nosso tempo acabou. Hoje eu vou encerrar o programa de uma maneira diferente, então eu já me despeço aqui dos convidados. Rodolfo, obrigado pela aula. Economia e gestão pública é sempre gratificante você aprender um pouquinho. Muito obrigado, que todos os nossos telespectadores possam ter compreendido a dimensão da discussão de hoje e que na audiência pública que foi convocada, todos os interessados possam de fato estar presente e participar. Muito obrigado pela tua participação, Rodolfo. Eu que agradeço e desculpa aí o meu entusiasmo, a minha indignação, porque chega uma hora que a gente não suporta mais. Mas eu peço desculpa ao telespectador se me exaltei em algum momento e a vocês que acompanharam aqui esse debate. Imagina. Professor, muito obrigado pela participação do senhor. Seja sempre muito bem-vindo. Já deixo estendido o convite para outras vezes aqui na nossa bancada. Nathalie, você não sabe a paixão que a gente está falando sobre Porto de Santos. Eu só quero dizer que, como otimista, eu vejo um cenário muito melhor. Mas me preocupa muito aquela imagem das ruínas do armazém do 1 ao 8. Eu não gostaria que essa fosse a imagem do nosso futuro. É por isso que a gente está aqui. Exatamente. É por isso que nós falamos sobre o Porto, porque quem vive do Porto não quer que Santos e a região se transformem numa região fantasma, não é mesmo? E como eu disse, eu vou encerrar o programa de hoje de uma maneira diferente, com uma dica de exposição muito bacana, que começa hoje na Pinacoteca Benedito Calixto, em Santos. Uma das vozes mais famosas da locução esportiva da história do rádio, Osmar Santos, teve a carreira interrompida prematuramente depois de um acidente de carro. Mas ele encontrou outro caminho e brilha hoje no mundo das artes. Você fica agora com a reportagem. Eu volto na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Bom fim de semana. Tchau. São 21 quadros que retratam a primavera, a natureza propriamente dita. Osmar nasceu na roça, né? E no interior, Oswaldo Cruz, e ele não perdeu essa essência, né? Então ele traz do coração, na memória, né, as ótimas lembranças, né, ao longo desse tempo maravilhoso. E tá assim, aves, pássaros, né, animais domésticos, enfim, flores, muita beleza natural. Amanhã, a partir das 7 da noite, a mostra vai contar com uma abertura especial. Vários amigos ligados ao esporte, ao futebol principalmente, e estarão aqui presentes, né, para prestigiar esse trabalho do Osmar. A exposição de Osmar Santos pode ser vista até o próximo dia 10. A Pinacoteca fica na Avenida Bartolomeu de Gusmão, número 15, no Boqueirão, em Santos. Vamos! Pintura! Vamos! Pintura boa! Santo boa!